Graça e paz, queridos. Eu gostaria, na verdade, de estar apertando a sua mão, abraçando você, mas nesse tempo de quarentena não podemos. Essa expressão, queridos, graça e paz, é uma das mais repetidas da Bíblia. Paulo a usa várias vezes nas suas cartas para saudar, para cumprimentar e para desejar sobre a vida dos irmãos. Então, queridos, é uma saudação, mas também é um desejo que a graça de Deus, que a paz de Deus seja no vosso coração. A Bíblia nos ensina que graça é um favor imerecido, é algo que nós não fizemos nada para merecer. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Sabe, queridos, Deus tem falado nesses dias através de diversos profetas no mundo sobre o que nós estamos vivendo. E existem, amados, sinais muito fortes da volta de Jesus. E eu pergunto, como a sua fé sairá depois destes dias de isolamento? A sua fé sairá fortalecida, preparada para a volta de Jesus Cristo? Eu creio que é tempo de assumirmos um compromisso verdadeiro e profundo com o Senhor Jesus Cristo. É tempo de nos voltarmos para Ele. E eu pergunto, o que Jesus faria se estivesse conosco nesses dias? Eu tenho certeza que Jesus faria exatamente a mesma coisa que fez quando esteve entre nós. Anunciaria o reino, falaria do seu Pai, do nosso Deus, anunciaria a salvação e levaria as pessoas a se aproximarem de Deus da mesma forma como naqueles dias. Um grande homem de Deus chamado Billy Graham, ele diz assim: o diabo ri da nossa sabedoria, o diabo zomba de nossas pregações, mas ele treme diante das nossas orações. Querido, nesses dias, ore, leve sua família e seus filhos a orarem, leve-os a um aprofundamento espiritual com Deus, leve-os a confiarem no Senhor, a esperarem no Senhor, a colocarem a sua confiança no Senhor. Fuja, poupe seu coração de ouvir notícias estragadas e manipuladas pela mídia. Ore pelo nosso presidente Bolsonaro, porque a Bíblia orienta que nós devemos orar pelas autoridades que estão sobre nós. Busque a Deus nesses dias, queridos, como nunca buscaram antes. Busque a Deus. Saia desse tempo com a sua fé muito mais fortalecida, com a sua fé renovada. Um novo homem, uma nova mulher. O mundo tem crise, mas nós temos Cristo. Eu quero ler um texto que está aqui em 2 Timóteo 3, e ele diz assim: sabe isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Separa-te também destes. E eu pergunto, querido, sobre essas características,
nós não as estamos vendo nesses dias? Prepare-se, Jesus está voltando. Não sabemos a época exata. Jesus está voltando. Curva sua cabeça, por favor. Pai, o Senhor já nos alertou sobre todas essas coisas, Pai. E cremos que os sinais da sua vinda são muito fortes nesses dias. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe a vida do teu filho, da tua filha, dos nossos irmãos, desses que ouvem essa palavra nesse momento, Pai. Que o teu Espírito esteja agindo nos nossos corações nesse tempo, Pai. Nos confortando, nos consolando, nos fortalecendo e esperando com alegria e paciência a tua volta, um momento glorioso. Abençoa a tua igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Olá, queridos, graça e paz. Como você está hoje? Como está o teu coração? Sim, também temos saudade de vocês. Que bom poder, através dessa ferramenta, chegar um pouquinho mais próximo de você, apesar desse tempo de isolamento. Mas não apenas para perguntar como você está, mas fazer você refletir hoje. Como está o teu coração? Que sentimentos nesses dias têm tomado o teu coração? O que você tem pensado sobre esses dias na terra? Como está a sua fé? Como está você hoje? Como está o teu coração? O que tem ocupado hoje mais espaço aí dentro do teu coração? É o que a palavra de Deus diz ou aquilo que a terra tem falado? Eu tenho dito para alguns irmãos, queridos, que o que nós precisamos nesses dias é estar com os nossos olhos naquilo que os céus estão dizendo, não aquilo que a terra está dizendo. Porque nós somos homens e mulheres de fé. A Bíblia diz que o justo vive por fé, não é verdade? E agora é o tempo de estarmos colocando a nossa fé em prática, estarmos sendo provados por Deus, porque são tempos de provações, são tempos difíceis, mas o Senhor não nos deixou enganados. Aqui na palavra de Deus, a Bíblia fala que existe um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que tem o dia mau e com certeza nós vamos passar por eles, meus irmãos. Nós amamos Jesus, nós temos uma aliança com Jesus, nós caminhamos com o Senhor, nós servimos a Ele, mas isso não significa que estaremos isentos das aflições. Jesus mesmo disse isso, né? No mundo tereis aflições. E Ele diz, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, se Jesus venceu, meu irmão, fica em paz, fica firme. Certamente você vencerá também. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Amém? E quero nesse tempo, né, nessa oportunidade que o Senhor nos dá, de partilhar um texto com você que está no livro de Filipenses, no capítulo 4. Se você puder abrir, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo vai nos instruir sobre algumas coisas. Ele, depois de tantas experiências, não é, no cumprimento da sua missão, do seu chamado, de levar a palavra de Deus, de manifestar o reino de Deus, aonde ele passava, não significou que ele não teve obstáculos, não significou que ele não passou por alguns perrengues, né? Algumas dificuldades. E com certeza, irmãos, nós também passaremos, não é? Esses dias têm sido dias difíceis, têm sido dias que para muitos não compreendem. E a pergunta é por quê, por quê? Eu tenho dito com minha esposa que é para quê? Para que Deus possa manifestar o seu poder, para que Deus possa fazer, depois desse tempo em nós, alguma coisa muito linda que vai glorificar o seu nome. Na verdade, certamente você e eu sairemos melhores e certamente os nossos descendentes ouvirão mais uma vez do que o nosso Deus, em meio a tudo isso, não ficou indiferente e Ele veio com livramento sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, pega a sua Bíblia, o seu smartphone, abre aí por gentileza em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 em diante. Eu vou estar usando a mensagem, não é? Essa linguagem mais atualizada, porque temos muitos novos na fé e eles precisam então acompanhar e ter esse entendimento juntamente com você e comigo. Então abre aí Filipenses 4:4, uma carta que Paulo escreve, e quando Paulo escreve essa carta, ele está na prisão, ele está ali, mesmo na prisão, orientando os irmãos que estão fora
a respeito de como continuar, não é? Seguindo em frente, manifestando a fé, manifestando o reino de Deus. E Paulo vai dizer que tudo isso que ele estava vivendo agora e a condição que ele estava vivendo, ele conseguia alegrar-se no Senhor. Por quê? Porque ele aprendeu. E aprendeu na prática, passando justamente pelas dificuldades que todo homem e mulher está sujeito na terra. Como eu digo, a questão não é passar uma tempestade, mas é como passar por ela. A questão não é passar dias difíceis e dias maus. A questão é como eu passo. É que fará toda a diferença na minha e na sua vida. Então, Filipenses capítulo 4, se você puder acompanhar, diz assim, o apóstolo Paulo: celebre o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias, independentemente se é um dia bom ou um dia ruim, se é um dia com crise ou sem crise, não é verdade? Celebre o nome do Senhor todos os dias. Algumas versões diz, alegrai-vos no Senhor. Eles repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, regozijai-vos. É uma ordem, é uma chamada. E ele continua dizendo, quero dizer, alegre-se nele. Deixe bem claro a todos com quem se encontrarem que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles, não contra eles. Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. E ele pode manifestar-se a qualquer minuto. Paulo, queridos, falou isso há muito tempo atrás. E ele já tinha uma expectativa nos céus, não é? Na expectativa que o Senhor poderia chegar a qualquer minuto. Por isso ele não se dava o luxo de ficar olhando para as circunstâncias, para os intempéries, para as adversidades, para aquilo que parecia que era para a morte, parecia que era para matar, mas Paulo sabia que tudo aquilo, como está escrito em Romanos 8:28, estava cooperando para o nosso bem, para o seu bem. Então tudo isso está cooperando. A gente tem descoberto um novo homem, uma nova mulher. Nós temos descoberto realidades da nossa casa que outrora, de outra maneira, nós não teríamos essa oportunidade. Não é verdade? Exercício de paciência, de domínio próprio, mansidão, amor, fé, esperança, não é? Quanta aprovação, não é verdade? E a gente está acostumado como cristão a ir para retiros, encontros com Deus, retiros de casais, e muitos encontros nós marcamos com o Senhor em ambientes fora da nossa casa. Agora nós temos a oportunidade, como já preguei isso uma vez, que Deus que ele quer manifestar, Ele quer realizar grandes encontros sobrenaturais, tremendos, na minha e na sua casa. Aí é o lugar de grandes encontros com Deus. Aí é um lugar de grandes acontecimentos sobrenaturais na nossa casa. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo vai nos instruindo sobre isso. E aí o versículo 6, ele diz, não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Que tempo! Eu tenho falado aqui com minha esposa, as pessoas nunca oraram tanto. Alguns rezam, oram, fazem preces. As pessoas estão se voltando para Deus. Muitos estão indo para janelas, cantar louvores, se expondo a sua fé, não é verdade? Dizendo, olha, nós confiamos nele. As pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão notando nesses dias que aquilo que te trazia segurança e me trazia segurança, seja pessoas, seja o seu bom plano de saúde, seja o teu trabalho, essas coisas onde nós colocamos a nossa segurança. Nesse momento elas falharam e falharam muito. Mas existe alguém que a gente pode ter a nossa segurança todo o tempo. É o Senhor. A Bíblia diz, não é? O Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse descansará. Percebe? Isso não é um lugar, isso é uma pessoa. E eu quero desafiar você, descansa no Senhor. Na verdade, o salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É tempo de se aquietar, de confiar nele. Porque quando tudo vai bem, tudo vai bem. Quando a tempestade está boa, para que salva-vida? Por que eu vou me preocupar com colete? E, infelizmente, muitas pessoas buscam o Senhor em tempos difíceis. Não é verdade? Eu não vejo Deus aplacando o seu juízo. Eu vejo Deus manifestando a sua misericórdia mais uma vez. Batendo na mesa, dizendo, ei, homens, olhem para mim. Vocês estão muito distraídos, vocês estão envolvidos com muitas coisas. O povo hoje está como aquela passagem de Marta e Maria, né? Muitos estão entretidos
comprometidos, envolvidos com muitas coisas, estressados, preocupados. Mas tem aqueles que se assentam e aquietam aos seus pés do Senhor para ouvi-lo, para ouvir o céu. Então, querido, Paulo vai nos instruindo e ele diz, não é? Em vez de se preocupar, orem, permitam que as súplicas e os louvores transformem os seus receios, seus medos, em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Por isso que eu perguntei como está o seu coração. Não é verdade? O que está aí agora no centro do teu coração, da tua vida? Qual é a tua confiança? Qual é a tua segurança? E aí o apóstolo está dizendo, é maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida do homem. É natural, meus irmãos, que nesse tempo haja uma preocupação, anseios, ansiedades, medos, inseguranças, em meio a tudo que está acontecendo. Mas eu preciso olhar para o Senhor. Ele é o autor e consumador da minha fé. E eu continuo lendo agora o versículo 8, resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Põe em prática o que vocês aprenderam de mim e o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês mais excelente harmonia. Percebe? Paulo está dizendo, ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Nesse momento parece um tempo de desarmonia, mas Paulo está dizendo, tudo que você viu, tudo que você aprendeu de mim, tudo que vocês ouviram, agora é o tempo de botar em prática. Tudo que o pastor pregou durante esses anos, tudo que o meu líder partilhou na célula, tudo que eu experienciei, que eu vivi nesses dias com o Senhor, quantos livramentos lá atrás, quantas coisas o Senhor fez. E parece que nesse momento alguns esquecem quem é Deus no meio de tudo isso. Deus continua o mesmo Deus. Irmãos, Deus não saiu de quarentena. Deus não está distante. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus de perto. Se tem uma das promessas que eu amo na Bíblia, é quando Jesus diz, eis que eu estarei convosco todos os dias. E nem sempre os dias serão dias favoráveis, mas a importância é saber que o Senhor é comigo e com você. Amém? Eu creio nisso. E aí, o versículo em diante, ele diz assim, estou alegre em Deus, mais do que vocês imaginam, porque vocês mostram, uma vez mais, que estão preocupados comigo. Claro que estavam orando a meu favor e pensando em mim, apenas não tinham tido a chance de demonstrá-lo. Aí eu quero ir um pouquinho à frente, aonde Paulo diz assim, ele diz, já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Paulo disse, eu aprendi a estar contente, alegre, independente das circunstâncias. Ele continua, fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Então tudo isso que ele está contribuindo, está cooperando para tornar você alguém diferente do que você era. Certamente você vai sair diferente de tudo isso que você e eu nós estamos passando. Certamente Deus está trabalhando, está operando em nós uma obra, irmãos, que os olhos não veem, mas no tempo certo se manifestará. Você entende isso nesses dias? Então aquieta-te. Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A gente vê nesses dias uma grande multidão
desesperada, enchendo os carrinhos de muita comida para prolongar os seus dias na terra. Eu preciso me garantir, eu e a minha casa. Mas pergunto para os irmãos, isso é garantia, segurança de que não morreríamos? Não, queridos, de forma nenhuma. Sabemos que a vida quem dá é o Senhor. A Bíblia diz que cada um dos nossos dias estão contados por Ele. Quando eu creio assim, eu não entro em desespero. Eu espero nele. Por isso que nesses dias o apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu. Aprendeu como, irmãos? Na prática. Vivendo, exercitando a sua fé no cumprimento do seu chamado. Você tem um chamado, você foi escolhido por Deus. E certamente como você, eu, todos nós que servimos ao Senhor nesse momento, sempre vamos passar por obstáculos, sempre vamos ter grandes desafios. Mas o Senhor, Ele vencerá com você, Ele vencerá por você. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Então, querido, essa preocupação, essa ansiedade de garantir os seus dias aqui na terra, né? Garantir-se vivo. Muitos estão garantindo essa vida física, mas espiritualmente estão mortos. Alimenta-se o corpo, garante-se um corpo saudável, mas se partir hoje, não tem certeza da sua salvação. Por isso eu tenho dito que a maior tragédia na vida do homem não é morrer, porque morreremos com vírus, com bactérias ou de qualquer outra forma. Um dia o Senhor nos chamará. Mas aquele que está em Cristo, bem disse o apóstolo Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Você está com medo de morrer? Você tem medo do amanhã? Você entende? Alguns psicólogos dizem que a ansiedade é excesso de futuro. Mas a questão não é o excesso de futuro, porque todos nós temos um futuro. A questão é como eu me relaciono com esse futuro agora nesse presente. As circunstâncias de hoje não podem determinar o teu futuro. Amém? Creia dessa forma. Nutra, como disse o apóstolo Paulo, enche o seu coração, seus pensamentos com aquilo que é nobre, com aquilo que é bom. Compreende, querido? Enche o seu coração com vida de Deus, com promessas de Deus. Lendo a palavra, orando, apresentando a Ele toda e qualquer situação, apresentando a Ele seus medos, a sua ansiedade, pedindo: Senhor, socorre-me. Entende, querido? Isso é muito, muito, muito nobre, isso é muito tremendo nas mãos de Deus. Então que nesses dias você entenda isso, que o desespero da alma do homem sem Deus é medo de morrer. Mas aquele que está em Cristo sabe que a morte não tem a última palavra. Jesus diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Compreende? Viverá. Há uma vida com o Senhor. Mas para isso, eu preciso crer, confiar e viver isso hoje. Viver hoje. Então nutra o seu coração, nutra a sua mente com promessas, com a palavra de Deus. Alimente a sua fé e certamente os seus medos morrerão de fome. Parece clichê, mas é verdade. Você entende, querido? Jeremias, em Lamentações, se você pegar o capítulo 3, você vai ver que há uma lista de muitas coisas que não eram favoráveis naquele tempo. Mas ele fala algo maravilhoso, ele diz assim: mas eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Compreende? Se eu não busco aqui, na palavra de Deus, se eu não nutro a minha fé, se eu não olho para o autor e consumador da minha fé, essas informações, esse bombardeio de coisas que são decretos muitas vezes de morte, de miséria, isso abala a minha fé, isso compromete a minha vida, a minha relação com Deus. E aquilo que eu vivia até então, onde é que foi parar? Aquilo que eu declarava que eu era e que eu seria com Ele, chegou a provação, aonde está a minha fé? E se tem uma coisa que Paulo diz que guardou, foi a sua fé. Então nesse dia, querido, eu quero te desafiar, alegre-se no Senhor, dê graças a Ele. Se eu estou vivo, estou fazendo parte desse tempo
isso é história. Vou contar para os meus filhos um dia, Senhor. Isso será um testemunho lindo daquilo que o Senhor fez na minha vida, nas nossas vidas, no Brasil e nas nações da terra. Que Deus te abençoe, que você possa hoje olhar para o Senhor. Na verdade, o salmista, no Salmo 125, diz que nós somos como os montes de Sião. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Agora é tempo da gente manifestar esse amor. Agora é tempo da gente manifestar a nossa fé. Esse amor dentro de casa, servindo uns aos outros, suportando uns aos outros. Olha que maravilha, não é verdade? E aí não é um domingo que eu vou no culto e me relaciono com meu irmão. Agora são nesses dias que estamos aí reclusos. É tempo da gente exercitar a nossa fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça e orar comigo. Amém? Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, seu familiar, seu parente, amigo, não sei quem está nesse momento vendo esse vídeo. E você que está agora vendo esse vídeo que talvez, pastor, eu conheço Jesus, mas só de ouvir falar. Eu vou na igreja lá de vez em quando. Hoje, quem sabe, é a noite. É o dia que Deus está te dando a oportunidade de você voltar-se para o Senhor. E não conhecer Ele apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, de andar com Ele, de ter experiências com Ele. Eu quero orar com você. E se você quer isso hoje, se você quer receber Jesus como teu Senhor, aliançar-se com Ele, coloca a sua mão no seu coração, curva a sua cabeça. E eu quero orar com você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar desses dias, Pai, que nós estamos vivendo, nós podemos encontrar o Senhor em meio a tudo isso. O apóstolo Paulo diz, Senhor, que Tu és um Deus de perto. Tu és Deus de perto. Tu és o Deus presente. Tu está presente agora, Senhor, na casa do meu irmão. Aí, ó Deus, nessa família que me assiste. E, Pai, nesse momento, talvez tem pessoas que têm incertezas, têm dúvida, têm medo, está ansioso, está preocupado com amanhã. O Senhor Jesus, o Senhor mesmo disse que não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem pelo dia de amanhã, porque para cada dia basta o seu mal. Certamente venceremos esse mal, Senhor, mas haverá outros. Mas a questão é como eu estou passando por isso, enfrentando tudo isso. Por isso, Senhor, tem sido possível, por causa da Tua presença. Guarda o meu irmão, guarda a minha irmã. E essa pessoa que assiste agora, que talvez conheça o Senhor só de ouvir falar, talvez é só um amigo do Evangelho, que ela possa parar e pensar, ó Deus, não nos dias que está vivendo aqui, mas nos dias que poderá viver na eternidade, com o Senhor ou sem o Senhor. Porque a salvação é uma escolha hoje, Senhor. Pai, que o Senhor possa ministrar de uma forma muito, muito particular o coração dessa pessoa. Porque para isso o Senhor veio, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que nós possamos nos alegrar por tudo aquilo quanto o Senhor está fazendo, que possamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e nos alegrar, porque o Senhor não perdeu o controle, o Senhor não está de quarentena, o Senhor é um Deus de perto, um Deus presente. E certamente, Pai, como disse Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não queremos pegar isso de uma forma isolada, mas entendendo que depois que passarmos por tudo isso, como o apóstolo Paulo passou escassez, passou abundância, passou frio, passou muitas dificuldades, mas ele disse, uma coisa eu aprendi, a estar feliz, a estar contente, apesar das circunstâncias. Nos ensina isso nesses dias, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, envolva agora esse irmão, essa irmã, esta família, essa pessoa que me assiste, no nome de Jesus. Amém, querida? Que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus assim quiser. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio
caos. Eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver